Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Juliano Biziac, eu sou especialista em Direito do Agronegócio e o objetivo desse canal é trazer informações, tanto para os advogados que já atuam dentro do segmento, como para aqueles que estão pensando aí em fazer uma alteração de rota dentro da sua advocacia, tá bom? Então se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, se inscreve no canal. Tudo isso é muito importante para que a gente possa aí dar continuidade no desenvolvimento de conteúdo para vocês, tá bom? E no vídeo de hoje eu vou direcionar principalmente para aqueles advogados, às vezes até alunos do curso de Direito que queiram entender, começar a estudar sobre crédito rural e não sabem por onde, né? Então, qual é a legislação que se aplica ao crédito rural para poder entender todo esse sistema que se aplica aí em favor do produtor rural dentro dessa política pública de Estado que é o crédito rural público, né? Então, para você entender como que funciona, eu vou trazer aqui os principais instrumentos normativos que você deve estudar para que você tenha acesso ao conhecimento de todo o Sistema Nacional de Crédito Rural, tá bom? E aí, só para a gente poder entender a partir de quando que começa o desenvolvimento da produção legislativa do tema, né? Isso começa a acontecer a partir de 64, né? Com a edição da Emenda Constitucional de 64, que outorgou, né? Autorizou a União o poder de legislar sobre o direito agrário no país. Lembrando que naquela época nós vínhamos de um período de escassez de alimentos, né? O Brasil era dependente de importação naquele período de alimentos. Então, esta situação de escassez e de dependência externa levou o Estado a puxar para si a responsabilidade de criar uma atividade agrícola mais pujante através de políticas agrícolas. E isso começa pela legislação, pelo poder de legislar. Então, foi outorgado esse poder para a União e, a partir daí, foram criados instrumentos legislativos e o primeiro deles, inclusive, foi sobre crédito rural. E a primeira lei que foi editada após a Emenda Constitucional de 64 foi a Lei 4829 de 64, que é a lei que instituiu o crédito rural no país. Então, as regras gerais sobre crédito rural, a implementação, a institucionalização do crédito rural no país já veio em 1965 com a Lei 4829, vigente ainda hoje, e que tem muitos regramentos que se aplicam ao crédito rural, tá? Depois, já em 66, veio o decreto regulamentador, ou seja, tudo aquilo que a legislação original de 65 não disciplinou, o decreto regulamentador vem para desenvolver ainda mais o assunto, e é o decreto 58.380 de 66. Esse é o decreto que regulamenta a lei do crédito rural. Então, esses dois instrumentos são fundamentais para você entender o regramento geral da aplicação do crédito rural no país, tá? Depois veio o Decreto-Lei 167, já em 1967. Então, veja que existiu uma urgência do Estado, na época, em se legislar, em se regulamentar o crédito, né? Porque veja que em anos seguidos, a produção legislativa sobre o crédito rural foi bastante aquecida, né? Foi bem grande. Então veio a emenda em 64, a lei que institucionalizou o crédito rural em 65, ela foi regulamentada em 66 e já em 67 veio o Decreto-Lei 167, e esse Decreto-Lei ele criou os principais instrumentos de crédito rural no país, tá? Então, ele vem para criar os instrumentos de liberação do crédito rural, mas ele também traz outros dois instrumentos de crédito rural privado, né? Então, o que ele cria? Quais são os instrumentos criados pelo Decreto-Lei 167? Ele cria a nota de crédito rural, a cédula de crédito rural, esses dois instrumentos dedicados a instrumentalizar a operação de crédito rural público, mas ele também cria a duplicata rural e a nota promissória rural, tá? Então, nós temos dois instrumentos de crédito rural público e dois instrumentos de crédito rural privado, tá?
Por quê? Porque o mercado também já sentia necessidade em se buscar o crédito dentro do mercado privado e aí criou-se também a duplicata rural e a nota promissória rural para que o produtor também pudesse buscar crédito junto a fornecedores de insumo e assim por diante, né? Enquanto que a nota de crédito rural e a cédula de crédito rural foram criadas para instrumentalizar as operações de crédito rural público, tá? Já mais à frente, depois de pavimentado o caminho aí do crédito rural público, já em 1991 foi criada a Lei 8171, que é a Lei de Política Agrícola Nacional, que alçou o crédito rural como um instrumento de política pública, assim, dentre outros, dentro de um rol bem grande lá, trazido no artigo 4º da Lei de Política Agrícola. Dentre eles está o seguro agrícola, assistência técnica, o incentivo fiscal e assim por diante. Tá? Então, se dá uma estudada bem aprofundada também na Lei de Política Agrícola Nacional, que é muito importante para o nosso segmento do agronegócio, tá bom? E por fim, um instrumento que é muito importante e que nós temos que estudar, e ele está sempre sendo atualizado, é o Manual de Crédito Rural. O que é o Manual de Crédito Rural? O Manual de Crédito Rural é o conjunto de resoluções que são reunidas, as resoluções do Conselho Monetário Nacional, que são reunidas em um único documento, tá? Então, todos os atos normativos, todas as resoluções editadas pelo Conselho Monetário Nacional sobre crédito rural são incluídas lá no Manual de Crédito, tá? E por que o Conselho Monetário Nacional pode editar resoluções que são incluídas aqui nesse documento Manual de Crédito Rural? Porque tem alguns temas que não podem aguardar uma demora, uma deliberação legislativa, ou seja, que dependam do Congresso Nacional para que possam entrar em vigor. Então, tudo aquilo que é mais urgente e que tenham, inclusive, ligação com repactuação de dívidas, encargos financeiros, limites de encargos financeiros que precisam de uma análise mais rápida e ágil do mercado, são editados e são idealizados pelo Conselho Monetário Nacional. Então, a legislação, a Lei 4829, autoriza que o Conselho Monetário Nacional edite resoluções para regulamentar temas que não são analisados pela legislação, né? Então, isso será editado pelo Conselho Monetário Nacional e criará resoluções que fará parte, portanto, do Manual de Crédito Rural, que é extremamente importante você estudar e conhecer o conteúdo, tá bom? Esses são os principais instrumentos normativos que você pode começar a estudar para entender o crédito rural público, tá bom? Então, essas informações que tinha para passar para vocês hoje. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, curte, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais e se inscreve no canal.